Oi, meu bem. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui para gravar mais umas dicasinhas de português, certo? Mas antes, adivinha? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like, tá bom? Porque isso ajuda a levantar o canal. Tá bom, meus amores? Então vamos lá com as nossas dicas. Olha, há 2 semanas atrás, nos outros vídeos anteriores, eu estava falando das figuras de linguagem, né? Eu falei da metáfora, comparação, prosopopeia, eufemismo, né? Hoje eu vou falar de mais duas. Eu vou falar de antítese. Antítese ou contradição. É o emprego das palavras ou ideias que possuem sentido ou significado oposto. O esforço é grande, o homem é pequeno. Então, seria grande e pequeno. Eu que sou cego, mas peço luzes. Então, vocês verem esse jogozinho aí, isso chama-se antítese, certo? E vou falar também de hipérbolo. O que é hipérbolo? É a versão da ordem natural das palavras. A pessoa vai ficar mais bonita, geralmente em texto. Aí inverte para ficar aquilo mais, sabe? O coração de prata, de bronze, de aço no peito tem fundo. Não vou falar isso não, que isso é meio complicado. Vou falar outro, ó. Deixa eu ver aqui. Hoje, quando o sol, a claridade jorra no meu barracão, sinto saudade de Caldas Bom. Então aí tá na ordem inversa. A ordem natural seria assim: sinto saudade de Caldas Barbosa, quando hoje o sol da claridade jorra no meu barracão. Certo? Então isso chama-se hipérbole. O hino nacional, eu não sei cantar direito, né? Eu tenho uma voz muito ruim. Mas ó, ouvirão do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Também é um hipérbole, sabe por quê? Porque a ordem natural seria assim: ouviram o brado retumbante de um povo heróico, à margem plácida do Ipiranga. Porque se eu for ouvindo o brado, entende? Mas aí o Joaquim Osório e o Duque Estrada, o Francisco Manuel da Silva, quiseram fazer uma coisa bonita e tal, então eles fazem essa inversão. Isso chama-se hipérbole, certo, meus amores? Bom, então aí já tem mais duas figuras de linguagem, né? Vocês se lembram que eu estava falando das classes gramaticais, né? Já falei de todas. Eu falei substantivo, subjetivo abstrato, próprio, comum. Falei do adjetivo, que adjetivo não é a palavra que qualifica. Adjetivo é a palavra que dá uma característica, né? Então hoje eu vou falar de uma coisa que tem um adjetivo, que é superlativo. É que expressa a qualidade de um grau elevado, um número máximo. Belíssimo, simpaticíssimo. Então o superlativo absoluto. Ele bota a qualidade da pessoa lá no alto. O superlativo absoluto, ele se divide em duas formas. Analítica. A analítica, a intensificação, se faz com auxílio de palavras que dão ideia de intensidade, de advérbios, né? Heloísa é extremamente simpática. O secretário é muito inteligente. Então, isso é analítica. É o superlativo absoluto analítico. Agora, temos o superlativo absoluto sintético, que é por meio de acréscimo de sufixo, íssimo, amicíssimo. Sua atitude foi corretíssima. O secretário é inteligentíssimo. Então, isso é um superlativo absoluto sintético. Certo, meus amores? Então, agora eu vou falar também uma coisa que me pediram, que são palavras assim, a divisão das palavras oxítonas e proparoxítonas. São 3, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Mas é paroxítonas, é fácil, todo mundo sabe que é a que vem no meio. Agora, a confusão é entre oxítonas e proparoxítonas. A oxítonas tem a última sílaba da palavra como sílaba tônica. Então, e são naturalmente oxítonas, palavras terminadas em R, L, Z, X, e não necessitam de acentuação. Essa não necessita. Que é cantar, melhor, legal, anzol. Essas palavras são oxítonas e não precisam de acentuação. Certo? E tem as palavras proparoxítonas, elas têm um acento na antepenúltima. A palavra mais forte é a antepenúltima. E todas elas são acentuadas. Você não tem regras de acentuação. A proparoxítona, todas elas são acentuadas. Lâmpada, insólito, são todas elas. São todas elas. Míope, cônjuge. Agora, eu vou falar de algumas acentuações da oxítona, não todas. A quando termina em A, E, O, aí é acentuada. Maracujá, termina em A. Nós botamos o acento na última sílaba, certo? Café,
dominó, vocês, armazém. Então, essas palavras são acentuadas, certo, meus amores? Então, hoje vai ser pequenininho, eu vou falar pouquinha coisa porque, para não ficar muito tumultuado, né? Então, eu vou falar, eu fiz umas dicasinhas rápidas, para não ficar muito grande. Então, eu falei até agora com vocês da figura de linguagem, né? Eu falei da figura de linguagem antítese, que é contradição, o espaço é grande, o homem é pequeno, essa chama-se antítese. Eu que sou cego, mas peço luz. Hipérbole é a versão da ordem natural. É como o hino nacional, ouviram do Ipiranga, é hipérbole, né? Então, esse é uma figura de linguagem, tem antítese e hipérbole. E também falei do adjetivo superlativo, né? Que expressa a qualidade num grau elevado, superlativo absoluto, analítico, a intensificação se faz com sufixo, né? Da intensidade do advérbio intensidade. Heloísa é extremamente simpática, o secretário é muito inteligente. Superlativo absoluto sintético ocorre por meio de acréscimo de sufixos. Amicíssimo, o secretário é inteligentíssimo, então esse é sintético. Analítico é quando é muito inteligente, e o sintético é pelo sufixo. Amicíssimo, inteligentíssimo, esses é. Palavras oxítonas tem a última sílaba com a palavra sílaba tônica mais forte. E naturalmente, L, Z, R são sempre cartaz, melhor, legal, são palavras oxítonas que não precisam de acento, certo? Proparoxítona, todas elas são acentuadas, o acento, a tonalidade mais forte é na última e penúltima, lâmpada, né? Insólito, ângulo, cônjuge, essas são proparoxítonas, são todas acentuadas. As oxítonas, os, uns são acentuadas. Maracujá, café, dominó, vocês, armazém, uns, certo? Essas são todas acentuadas. Então hoje eu vou dar só essas dicasinhas, porque eu estou sentada aqui, é só mais uma dicasinha, sabe? A partir mesmo fala dos advérbios, né? Eu já falei, advérbio de intensidade, advérbio de intensidade é quando é muito, né? Tem vários tipos, porque o advérbio é que classifica as orações subordinadas. Então você tem que saber advérbio de negação, advérbio de afirmação. Tem vários, e tem as conjunções adjetivas. É, nem, tanto, conjunção adversativa. Mas, tudo, porém, contudo. Aí você vai conseguir classificar uma oração para essas conjunções, para esses advérbios. Existem várias conjunções, eu vou fazer, mas eu já dei também um vídeo de conjunções. Tem vários tipos de conjunções, aditivas, adversativas, tem vários tipos, mas aditiva e adversativa são as que mais usam. Saiu cedo, mas chegou tarde, é uma conjunção adversativa. Entende? Eu vou falar um videozinho, as conjunções, bem direitinho, para vocês, tá bem, mano? E para terminar hoje, eu vou falar, me pediram, de Machado de Assis. Joaquim Machado de Assis. Nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, e morreu em 29 de setembro de 1908. Escritor, jornalista, cronista, introdutor do realismo. Foi ele que introduziu o realismo com memórias de póstumas de Brás Cubas, né? E ele foi o fundador da Academia de Letras. Ele usou a cadeira número 7. Ele escreveu Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Quincas Boba, Memórias de Brás Cubas. Isso aqui ele usava muito ironismo, né? Na época que a corte de Dom João veio para o Brasil, o povo era muito irônico, falava uma coisa, dizia uma coisa e na realidade era outra. Então, o livro de Memória de Brás Cubas mostra exatamente o que era isso, né? Sou um autor defunto ou um defunto ator. Então, hoje é só isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus.